Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar sobre o mídia ativismo, o arte ativismo ou a ação militante no Sul Global. E eu estou trazendo aqui a Andréa Medrado, que é professora na Escola de Mídia e Comunicação da Universidade de Westminster, em Londres. Então, muito obrigado, Andréa, por você estar aqui com a gente nesse episódio do Tecnopolítica. E a Andréa está aqui com a gente porque, navegando ali na internet, eu descobri um livro que a Andréa lançou junto com a professora Isabela Rega, que é um livro que se chama Media Activism, Art Activism and Fight Against the Marginalization the Global South. Ou seja, né, um livro sobre o mídia ativismo, a arte ativismo. Arte ativismo é difícil de falar para mim. E o combate contra a marginalização no Sul Global. E que vai ser lançado em breve no Brasil. Então, nós estamos aqui fazendo um avant-première, hein? É isso, né, Andréa? Então, Andréa, obrigado aqui pela sua presença. E eu queria dizer o seguinte, o livro que vocês escreveram traz muitas experiências, né, experiências marcantes, né, no Rio de Janeiro e no Quênia, né? E vocês fizeram esse diálogo, né? Mas antes de entrar mesmo nessas questões, nessa perspectiva decolonial, interseccional, que vocês articulam nos experimentos, nessa antropologia quase assim que vocês praticaram, né? Eu queria que você explicasse para a gente qual que é a importância e o que é esse mídia ativismo no Sul Global. Por que mídia ativismo? Oi, Sérgio, muito obrigada pelo convite. Eu que Feliz de agradeço. estar aqui. Então, né, são, na verdade, experiências ativistas, né, utilizando diversos territórios midiáticos, assim, se a gente for ser um pouco filosófico aqui, no Rio de Janeiro, que eu já vinha trabalhando há muito tempo. Na verdade, eu comecei trabalhando assim com comunicação comunitária. E aí eu acho que muitas das iniciativas de comunicação comunitária, né, começaram também a ocupar todos esses espaços aí em redes sociais. O Rio de Janeiro tem uma cena muito, muito forte, né, muito ativa e ativista, no sentido assim, literal da palavra. E aí veio daí esse interesse, né, na verdade, eu fui meio que seguindo a pesquisa, de certa forma, né? Eu fazia, por exemplo, pesquisa sobre rádio de poste, rádio comunitária, e sempre acompanhando diversos grupos em Salvador, que é de onde eu sou, e no Rio. E acompanhando isso ao longo dos anos, e esses espaços, na época pré-mega-eventos, por exemplo, antes da Copa do Mundo, antes das Olimpíadas, a gente observou uma atividade muito forte, né, nesses espaços online, por exemplo, com grupos de Facebook, páginas de Facebook, toda a questão, por exemplo, das transformações que o Rio de Janeiro estava passando para se preparar para os mega-eventos e como os grupos, né, ativistas se mobilizando para contar uma outra história, por exemplo, da favela, uma outra representação, que não é aquela representação simplista de criminalizar a favela ou romantizar a favela. Né? Então, todas essas outras representações que vinham ali nesses espaços, nas redes sociais, apesar de que a gente sabe que, né, nem tudo é maravilhoso de jeito nenhum, mas, enfim, houve oportunidade, né, de criar esses espaços nas redes sociais, e foi um período que eu estava assim, acompanhando isso e vendo muita coisa acontecer, a questão também da violência policial e como os grupos se mobilizam para fazer meio que uma rede de proteção mútua também, quando acontece, por exemplo, operação policial. Eu estava já acompanhando isso há muito tempo, né, na minha pesquisa, e foi quando eu mudei para o Rio, na verdade, para trabalhar no Rio, e eu comecei a acompanhar isso de perto.
E aí, como foi que começou a virar uma coisa mais sul, mais ampla? Foi meio que até um acidente, assim, um Uhum. acidente Olha. feliz, digamos assim, porque eu vim num congresso, acho que foi até aqui na Inglaterra, mas na época eu não morava ainda aqui, e apresentei esse trabalho. Na época era justamente essa mobilização pré-mega eventos que estava acontecendo com grupos no Facebook, Instagram, Twitter, todo esse ativismo de redes sociais, por exemplo. E aí, quando eu apresentei, aí um pessoal que eu tinha trabalhado aqui antes, que aí é outra história, que eu fico lá e cá, já morei aqui, voltei para o Brasil, agora estou aqui, mas enfim, Mas você se formou no Brasil ou aí na Inglaterra, André? Então, É, a minha mais ou história menos. é um pouco complicada. Vamos lá. É, Eu sou de Salvador, sim. eu me formei em Salvador, na Católica, que lá chama UCSAL, não é É, o que é Universidade Católica de Salvador. Aí depois eu fui morar fora, eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, uhum. com uma bolsa. Também estudos de mídia, comunicação, tá. Eu comecei a seguir essa carreira acadêmica, mas eu era publicitária, né? Antes, Olha só, é parece uma outra publicitária. vida. Eu fico. Não, deixa eu fazer uma piada ruim aqui. Não, não. Aí a gente voltou. Tá. Aí fiz mestrado, aí depois voltei para o Brasil. Aí trabalhei no Brasil alguns anos, 2 anos lá, dei aula em universidades particulares e tal, em Salvador. Sim. Aí depois vim para a Inglaterra para fazer doutorado. Aí fiz doutorado na Inglaterra, fiz pós-doc na Inglaterra, trabalhei na Inglaterra 1 ano, numa universidade de Bournemouth, que é onde a Isabela Rega trabalha. Então, Ah, tá. nessa época que eu trabalhei lá, eu na verdade não conhecia a Isabela, mas eu conheci algumas pessoas que conheciam a Isabela. E aí voltei para o Brasil, enfim, diversos motivos. Aí meu filho nasceu no Rio, meu filho é carioca, Ah, em 2014. E aí eu fiquei no Rio 7 anos, e aí agora voltei para cá em 2020. Então, assim, para simplificar, vamos dizer que nos últimos 15 anos, entre Brasil e Inglaterra, perfeito. mas a graduação foi em Salvador, na verdade. Mas aí Uhum. mestrado e doutorado e tal, eu acabei fazendo fora. Então, tem uma trajetória meio cigana, assim, meio Ah, viajante aí. É.